Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Experiência com Deus. Meu nome é Luciano Faioli. Hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio aqui Miriam Costa, que é cantora e presidente do Ciclo de Oração Coluna de Betel, daqui do campo de Aracruz. E antes de passar a palavra para a nossa irmã, quero pedir a você que nos assiste, siga no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, é muito importante para a gente. Pode colocar seu comentário e vai ser benção. Fica até o final. Miriam, é uma honra tê-la aqui conosco aqui. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Obrigada. A paz do Senhor a todos, né? E é um prazer estar aqui neste momento, né? Recebendo esse convite para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Você já veio de berço evangélico, né, irmã? Isso. Eu nasci, né, num berço evangélico. Meus pais, eles nos ensinaram este caminho, né? E desde da infância a gente sempre nós ali, né, na casa do Senhor. E, e com muita alegria, eles sempre nos ensinaram aquilo que é de bom, que é a palavra do Senhor. E numa certa idade eu me decidi a aceitar Jesus, né? Porque às vezes nós somos crentes, mas não somos servos, somos crentes, filhos de crentes, e precisamos ser crentes de verdade. E um dia eu decidi aceitar Jesus. Depois dos meus 15 anos, né, da minha adolescência, eu decidi fazer fiz essa decisão em aceitar o Senhor Jesus. Amém. A irmã é cantora também, né? Isso, E como surgiu essa vontade de cantar? Já veio de pequena? Como foi? isso. Desde da infância, a gente sempre envolvido, né, em louvor. A minha mãe, ela é muito assim, ela gostava muito de cantar, né, também. E a gente sempre ali, vendo aquela vida dela envolvida, né, cantando nos conjuntos. Ela cantava solo, né? E eu sempre me espelhei nela, né? Minha mãe foi assim, ela foi para mim um espelho em tudo, né? E ali ela sempre envolvida na casa do Senhor. E eu, logo de criança, já cantava. E meu pai, ele ia para os cultos, nas congregações, ele dirigia, né, assim, uns trabalhos, né, assim, que ele sempre estava na frente. E eu ali desenvolvi o dom de cantar, né? E eles sempre me incentivaram isso. E na minha casa eu lembro que eu colocava o som alto, né? E ali cantava alto, os vizinhos ali ouviam. E sempre tinha um vizinho que ele falava: poxa, você hoje não cantou e tal. Porque a gente sempre estava ensaiando, né? E aquilo assim me alegrava porque estava surtindo efeito. Eu não estava cantando só ali dentro de casa, tinha alguém me ouvindo, né? Então isso foi assim me dando mais força, me dando mais incentivo para que eu continuasse nessa carreira, entendeu? E como veio a vontade de gravar? Pois é, por assim, a gente sempre está sendo convidados, nos chamava a gente para estar louvando, né? E eu senti o desejo, né? Que Deus ele sempre falava comigo que tinha algo para fazer na minha vida. Mas assim, a gente não imaginava, né? E logo de início, assim, eu não imaginava que eu teria um trabalho ali gravado, que eu ia fazer, na época a gente gravou foi um CD, e meu esposo, né, o Neemias, ele sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, e quando Deus falou comigo que eu iria, né, alargar os meus caminhos, que ele ia fazer coisas grandes na minha vida, mas a gente não imaginava o que seria. E eu comecei ali um projeto no meu coração de estar gravando esse trabalho. E Deus enviou pessoas para a gente estar fazendo, né, esse trabalho. E gravamos o nosso primeiro CD em 2011. Nós lançamos ele. Mais de Deus, menos de mim, foi o meu primeiro trabalho. E para a glória do Senhor foi uma benção. A gente saiu, viajou, fizemos turnês, né? Fomos para o Rio, viajamos bastante nessa época, lançando, fazendo esse trabalho, né? E o Senhor ele tem cumprido as promessas dele em nossas vidas, né? Através assim do meu desejo e também da minha responsabilidade, da minha obediência com ele, né? Glória a Deus. E tem previsão para novos trabalhos? Sim, a gente está com um trabalho pronto aí já, né? Uma música já gravada, inclusive da cantora Gislane Milena. A composição é delas, né? O produtor é o Rafael Júnior. Já está tudo preparadinho. A gente só está precisando aí de um local para a gente gravar o single, né? Já está assim, uma canção maravilhosa.
né? O título da canção é Um Adorador. E eu tenho certeza que essa canção, quando a gente for lançar, eu creio que até, não sei, né? A gente está ainda vendo a data. Mas é isso aí. Deus tem feito coisas grandes em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Você também é presidente do Círculo de Oração do Campo de Aracruz, né? Sim. Na verdade, hoje a gente tem essa função, né, na casa do Senhor, de ser presidente do círculo de oração, que eu vejo uma responsabilidade muito grande, né, sobre os meus ombros, porque quando se fala em presidente, a gente fica assim, né, nossa, né, você está ali com uma posição bem de destaque, né? E isso me sobrecarrega, né? Eu falo assim, dá um peso na gente, né? Mas a gente tem a graça de Deus sobre as nossas vidas de poder conduzir aquilo que Ele tem para ser desenvolvido através das nossas vidas. Hoje, a gente, como presidente do campo, não é só sede, né? Porque tem ali a mãe, a sede, ela é a mãe, e hoje a gente se estende, né, aí a todo o campo. E como surgiu o Círculo de Oração? De onde vem? O círculo de oração, ele surgiu lá em Pernambuco, né, com a nossa querida irmã que hoje descansa no Senhor, Albertina Bezerra, né, que a filha dela, né, teve uma enfermidade incurável e através disso ela sentiu a necessidade de fazer um clamor, né, orar. E ela convidou as irmãs para estarem na casa dela, para fazer esse clamor pela filha dela. E ali ela obteve a cura, né? A filha dela obteve a cura. Daí para cá se expandiu para o Brasil todo. Hoje, o círculo de oração hoje ele é um, ele faz parte da hierarquia das Assembleias de Deus no Brasil, né? E eu louvo a Deus que chegou até aqui em Aracruz, o ciclo de oração, né? E nós já estamos aí trabalhando, né, juntamente que tiveram as pioneiras, né, que se iniciaram aí o trabalho, já tem aí um bom tempo, estamos aí há 59 anos, eu, né, comecei agora, mas há 59 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui, né, em Aracruz, né, eu louvo a Deus que tiveram as pioneiras, né, hoje nós temos ainda em nosso meio, que é a irmã Adelaide, e a irmã Maria das Graças, que está conosco ainda, que inclusive ela faz parte conosco, que no caso eu sou a presidente, mas tem a vice, que é a irmã Helena, a terceira vice, que é a irmã Né, e a irmã Maria das Graças, ela é a presidente de honra, né? A gente tem ela como uma presidente, por ela ser uma das pessoas que estiveram aí ao longo desse tempo trabalhando com o círculo de oração. E aqui em Aracruz é o Círculo de Oração Coluna de Betel, né? Isso. O que é o Círculo de Oração Coluna de Betel em Aracruz? Pois é, o Coluna de Betel hoje, ele se estende ao campo de Aracruz, né? A mãe, que é a sede, né, aqui, né, pastoreada ali pelo nosso pastor presidente, pastor Valdo, nós temos hoje muitas congregações, né? E essas congregações, cada uma delas tem o ciclo de oração. E o que foi, para essa unificação do ciclo de oração, foi se criado Coluna de Betel. Antes não existia o nome Coluna de Betel, era a Coluna de Fogo, que se dava da sede. E cada congregação tinha o seu nome ali. E para unir todas, criou o nome Coluna de Betel, né? Que hoje o ciclo de oração Coluna de Betel, ele se estende a todo o campo de Aracruz, e hoje a sede, a mãe, né, que no caso a presidência, ela coordena todas esses ciclos de oração do campo aí, que está sob a responsabilidade, né, da Igreja Assembleia de Deus em Aracruz. Quantas mulheres fazem parte do Coluna de Betel, assim, em média? Hoje, a gente fez um levantamento esses dias, aproximadamente, eu creio que umas 800 mulheres fazem parte do Coluna de Betel. E qual a importância da participação das mulheres no Coluna de Betel? Olha, a importância é o envolvimento na oração, né? Eu acho que o principal, o nome já diz, círculo de oração, né? A oração, ela é a base de tudo. E o círculo de oração hoje é um dos pilares das Assembleias de Deus, né? O círculo de oração, ele é um marco, né? Então, quando nós nos envolvemos na oração, quando as mulheres elas se doam na oração, elas estão fazendo um papel que dentro da casa dela precisa. Nós precisamos de orar. É uma necessidade nossa de orar, né? E às vezes nós
Nós não queremos isso, porque a nossa carne, ela tende a não querer orar. Porque quando nós oramos, o nosso espírito, ele vai se fortalecer, né? E a carne, ela tenta morrer, vai morrer, né? Então, assim, a importância delas é elas estarem disponíveis, né, na casa do Senhor, porque quando ela ora, ela vai estar disponível, ela vai ter aquela vontade de servir mais ao Senhor, né? E eu creio que o Senhor tem despertado aí muitas mulheres para estar envolvida nesse trabalho juntamente conosco. E como foi seu chamado por seguir oração? Porque você é cantora. Aí assumiu a responsabilidade. Como foi? Como o Senhor te chamou? Pois é, pai, olha, a gente assim, às vezes a gente tem um chamado e não desenvolve. E nem sabe que existe esse chamado dentro de você. Eu penso assim, como assim? Eu fui criada ali, a minha mãe sempre envolvida em círculo de oração. E eu me lembro que, assim, minha mãe ela levantava de manhã, ela orava. E minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé, né? E as pessoas que são do círculo de oração, mas todos nós temos fé, né? Mas quem está no círculo de oração, ela sempre tem que desenvolver a sua fé, né? Ali, porque deu para Deus operar, trazer cura, milagres, né? Então a gente quer ver isso. E a minha mãe, ela sempre nos incentivou a orar, sempre. Ela tinha um ciclo de oração das crianças, ela também participava desse ciclo de oração das crianças. E eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo no ciclo de oração de criança. Que a minha mãe, ela sempre estava envolvida nessas. Então, assim, mas eu nunca me via em frente de ciclo de oração. Porque quando eu me casei, eu sempre estava ali via o ciclo de oração, mas eu não entrei logo no ciclo de oração. A minha mãe era regente nessa época, quando eu casei, minha mãe estava como regente de ciclo de oração. Ela foi também uma das presidentes. E só para assim, a gente lembrar aí, para chegar a esse chamado, né? E eu não ia para o ciclo de oração. Entendeu? Não é que eu não gostava de ciclo de oração, é porque a gente não se vê. A gente, como jovem, não se vê. E até que um dia, como eu estudava à noite, eu não conseguia participar das terça-feiras, mas nas terça-feiras de manhã, eu costumava ir. Eu sempre recebi muitas bênçãos de ciclo de oração de manhã. Mas eu não me via à frente de ciclo de oração. Mas assim, Deus ele tem uns planos deles, né, na nossa vida. E eu sempre, minha visão era cantora, era cantar e tal. E a gente sempre estava ali envolvida, como até hoje. Uma coisa que eu não abro mão, eu gosto, amo fazer isso, né? Louvar, isso está é a minha essência, entendeu? E a gente, assim, e Deus, quando ele me fez esse chamado, eu vim, lembrei de tudo. E Deus havia feito uma promessa para mim, que ele iria fazer isso comigo, entendeu? Que ele ia me colocar, ele tinha uma obra grande na minha vida, mas eu imaginava que era essa obra, né? A gente não imaginava isso. A gente canta e não imagina a obra como cantora, Deus vai fazer isso, aquilo, mas Deus tem os seus projetos, né? E quando eu me deparei aí, Deus me deu as estratégias, né? E estamos aí fazendo a obra do Senhor, né? A obra é dele, não é nossa, é ele que faz, é ele que comanda, é ele que faz tudo. E a gente só toma as diretrizes, né? E na sua visão, qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo ao assumir a presidente do ciclo de oração? Olha, quando o pastor me convidou, me chamou para conversar comigo a respeito do ciclo de oração, eu não imaginava que seria esse campo, né? Imaginava que seria algo assim, nem imaginei que ele me chamava para ser presidente de ciclo de oração, né? Quando ele me conversou comigo, ele falou comigo que tinha algo para mim, né? E eu falei assim, quando ele me falou que era para ser presidente de oração, eu fiquei até meio assim, né? Meu Deus, presidente de oração é um desafio para mim. Mas é aquele negócio, os desafios vêm, mas eles são para ser enfrentados, né? E ele colocou diante de mim, e eu, como o Senhor já havia falado comigo, ele me chamou num mês, 2 meses antes o Senhor já havia falado comigo, que ele ia me colocar em algo novo, né? E eu não imaginava que seria isso. E Deus quando ele me deu essa responsabilidade, realmente eu encontrei assim, eu falei, um desafio para mim, porque não era só ali, era campo. Como trabalhar isso? Como desenvolver isso? Né? E eu fui orar, falei com o Senhor foi me dando as estratégias de como trazer essas mulheres para elas entenderem o projeto de Deus ali, né, com elas, né, de estar unidas ali na oração. E Deus foi trazendo para mim aquilo que teria que ser trabalhado, né? E eu louvo a Deus que Ele tem me sustentado, né? E tem me honrado diante daquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos para fazer, juntamente também com as meninas que estão comigo, que a gente não faz nada sozinho, né, Faioli? Tudo assim, tem um
pessoas do nosso lado para apoiar, né? Eu tenho um grupo de pessoas que estão com a gente, que, assim, põe a mão na massa, nos ajuda, né? E o Senhor tem feito coisas grandes, né? Através das nossas vidas, juntamente com elas. Amém. E uma experiência que você queira compartilhar conosco, de que você viu o milagre do Senhor através da oração? Olha, Faioli, eu tenho uma experiência muito linda que foi quando o médico me deu um diagnóstico que eu não poderia ser mãe, né? Ele, com muita clareza para mim, ele disse que eu não iria engravidar. E aquilo me entristeceu muito. Nesse dia eu fui só eu no médico. Então a gente resolveu, eu tinha 10 anos de casada já, né? A gente não tinha filhos. E quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com meu esposo a situação, que ele não estava comigo. E ele disse para mim assim que cadê a minha fé? Onde está a minha fé? Eu canto o que Deus faz, eu falo o que Deus faz, e a hora de viver o milagre, a minha fé, né? Ela deu aquela balada. E naquele momento eu vi Deus usando meu esposo para falar comigo. Eu me vi me lembrando de tudo que Deus já havia falado comigo. E o médico solicitou eu e ele, né, no consultório, nós estivemos lá. E naquele dia que nós fomos lá nesse consultório, era um dos melhores especialistas, né, do estado, que a gente foi, porque a gente estava buscando um tratamento, se não tivesse solução, né? E ele disse com muita clareza, nós dois sentados, né? Ele disse com muita clareza, pegou uma folha desse tamanho e disse assim: o seu útero está contaminado. Você está com 3 úteros desse tamanho. Ele foi com um pulso desse tamanho no meu rosto, disse assim, desse tamanho. Ele me pegou uma folha branca, botou em cima do meu rosto e disse assim: eu tiro esse, eu tiro esse, eu tiro esse, faço isso, o que sobra do seu útero? Nada. O que eu faço com ele? Tiro e jogo fora. Sinceramente, aquelas palavras, umas palavras duras para mim. E o meu esposo do lado, ele não suportou aquelas palavras. E ele colocou Deus. Naquele momento, ele desafiou aquele médico e disse assim: olha, o Deus que eu sirvo, ele cura câncer, ele cura AIDS. Isso aqui para ele não é nada, isso é fichinha para ele. E ele vai nos dar essa criança. Porque o meu esposo foi lembrando das promessas que Deus havia nos feito, né? E ali nós saímos dali, houve um duelo entre ele, tipo assim, porque meu esposo, ele estava usando a fé. E eu entendo o médico usar a razão, porque ele usa mediante daquilo que ele tem em mãos. Nós vivemos por fé e não por vista, né? E naquele momento, nós saímos, fomos para casa, né? E eu cheguei para ele, eu falei: meu Deus, você é doido. Você é doido. Ele falou assim: como que eu sou doido? Eu falei: você é doido porque você viu o que você falou com o médico? E ele disse: quando eu estava na sala, o médico disse: se isso acontecer na vida dela, se ela engravidar, eu vou lá testemunhar. E ele disse: então, você vai porque ela vai ficar grávida. Foi um desafio, assim, eu saí dali daquele consultório, foi muitas coisas que a gente conversou, estou resumindo, porque é muito grande, né? Você vê que ainda está grande, né? Eu estou contando, ainda está grande. Então, assim, quando a gente chegou, quando eu saí, que eu tranquei aquela porta, eu olhei para ele: você é doido. Ele falou: por quê, Miriam? Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para dizer que Deus não faz? Então, aquela palavra me deu aquele confronto. Eu falei: realmente, nosso Deus, ele faz. Eu saí dali e fui para casa convicta. E assim, agora nós vamos orar. Agora é oração, porque nós entramos num desafio, né? E começamos a orar, começamos a buscar a igreja, né? Foi uma igreja que nos ajudou muito em oração, ciclo de oração, me ajudou muito em oração, né? Nesse projeto, nesse propósito, né? E, para a glória de Deus, 1 ano depois eu estava grávida da Rebeca. É tão, assim, maravilhoso que Deus fez em pouco tempo, porque eu já estava também, né? Eu já não estava muito... Não vou dizer que a idade, né? A gente já vai. E, para a glória de Deus, veio a Rebeca, 1 ano depois. Eu fiquei grávida, né? E eu lembro que foi em 2014. Em 2014, início, quando eu recebi essa notícia, em 2015, início de 2015, eu fiquei grávida da Rebeca. Final do ano eu ganhei a Rebeca. Então, assim, foi uma coisa assim que eu recebi, um milagre que eu não esqueço. Nós temos muitos milagres, mas uma coisa que marcou a minha vida foi essa, a minha vida do meu esposo. Então eu vejo o milagre de Deus através da oração na minha vida, né, com os meus filhos. Depois veio o João tá aí, também foi um milagre, Deus, estamos aí.
para a glória do Senhor. Eu queria saber o médico. E o médico? Ó, o médico, pois é, todo mundo. E o médico? Pois é, o médico, quando chegou, eu cheguei a ir até ele, porque não foi ele que fez meu pré-natal. Eu fui lá para ele ver eu grávida. Né? Eu cheguei a marcar uma consulta com ele. Cheguei no consultório, quando ele chegou, ele nem olhou para mim, porque ele já sabia que era eu. Ele tem todo minha ficha lá, porque eu já havia consultado com ele. Então, quando eu cheguei no consultório dele, ele nem quis olhar para mim. Do mesmo jeito que eu cheguei lá, ele continuou. Aí depois, quando ele olhou, eu falei, ó, doutor, eu vim aqui para compartilhar minha alegria com o senhor. Não fui afrontar ele, porque eu vejo assim, porque ele usou a razão, né? Sim. Ele estava diante do que ele estava vendo, né? E o Senhor me deu muita sabedoria diante dele para falar, para me expressar a minha alegria. Porque quando eu estava dentro do consultório dele, ele disse assim: a sua alegria será a minha alegria. Se isso acontecer, ele falou, vou lá testemunhar. Então foi aonde que ele usou essa palavra. Então, quando eu cheguei lá, eu me lembrei da palavra que ele havia dito. A sua alegria é a minha alegria. Então, eu falei assim: eu vim compartilhar a minha alegria com o Senhor aqui hoje. Eu estava com 36 semanas aí já para ganhar a Rebeca, a barriga estava bem grande, né? E ele falou assim: realmente Deus faz. A gente que duvida. Mas Deus, ele é poderoso para fazer. Mas eu não entrei em detalhes dele vir aqui, porque eu sabia que ele não iria vir aqui, né? Sim. Porque, né? Mas eu fui lá compartilhar o que Deus fez na minha vida com ele. Então ele falou assim: eu tive só 2 casos, eu lembro que ele falou, que aconteceu de uma pessoa engravidar. E eu lembro que meu esposo, então, você vai ver o segundo. E ele viu o segundo, que foi o meu. Um caso, na verdade, foi um. E aí, então, você vai ver o segundo, que o segundo vai ser o dela. E ele viu o que Deus fez. Então, isso aumenta a nossa fé, né? Às vezes, até alguma pessoa que, de repente, está vivendo uma situação, às vezes, até parecida, né? Talvez não é a mesma, mas de uma outra situação. Deus, ele faz, ele é poderoso. Basta só nós confiarmos e entregarmos na mão do Senhor. Amém, glória a Deus. Rapaz, que experiência, hein? É. Eu já ouvi alguém comentando uma vez, mas eu não sabia que foi assim, nesse nível, assim. Ainda eu resumi para vocês. Eu não estou contando aqui detalhe, porque é muito longo. Mas é uma coisa linda. Eu vejo a minha filha se louvando e eu fico, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Sabe? Você saber que aquela criança foi gerada dentro de miomas. Miomas. Não tinha como. O mioma, ele não deixa o feto, o embrião, desenvolver. Ele suga todo o sangue, né? E ela nasceu ali. Inclusive, teve uma pessoa que pagou o preço junto comigo, a irmã Helena. Ela é a minha mãe de oração, né? Juntamente com a minha mãe também. Tanto é que ela tem a Rebeca como neta. Porque ela me ajudou muito, a meus filhos, né? Ela me ajudou muito em oração nesse período. Ela fez um propósito com Deus, fez um voto. Então, é fruto de oração, meus filhos. E nem tudo é só bênção. Uhum. E como, pelo tamanho do Coluna de Betel, 800 mulheres, aproximadamente, você disse, né? E como lidar com as críticas? Pois é, existem as críticas, Faioli, construtivas, que a gente sabe, e as destrutivas, né? As críticas eu costumo ouvi-las, né? Ouço, não levo assim, se for uma crítica, quando é uma crítica construtiva, a gente absorve o que é de bom, tenta trazer para melhorar, né? O que a gente precisa de melhorar. Agora, quando é uma destrutiva, você vai analisar como essa crítica destrutiva, como ela está vindo. Se ela está vindo de uma forma através de um ciúme, ou através de um ponto negativo, tipo assim, talvez ver algo querendo até nos entristecer, para nos abater. Então, você tem que saber analisar. Você tem que ser maduro suficiente para enfrentar as críticas. Porque senão você recua. Né? E eu sei que Deus tem me dado essa sabedoria, essa graça, para me suportar essas críticas e saber definir o que eu posso absorver, o que eu não posso absorver. Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos no momento de falar dos nossos apoiadores. Uhum. Temos algumas empresas, parceiros que nos apoiam. Temos a Arte Print, que fica localizada lá no Oriundi, faz canecas personalizadas, gráfica rápida e vários outros brindes. Uhum. Então, fica localizado no Oriundi, uma excelente loja. Precisou da Arte Print, localizado no Oriundi, na porta lateral ali, primeira loja do lado esquerdo.
Pode ir que vai ser bênção. Temos também os artesanatos da Márcia. Essa eu tenho que falar que é a minha digníssima esposa faz os artesanatos, inclusive mandou um aqui para você. Oh, que Eu não deu tempo de bênção. passar na Arte Print para pegar o outro lá, mas na Arte Print Eita, também tem. coisa linda, Então a obrigada. Márcia mandou para você. Márcia que faz artesanatos, pano de prato, toalhas, tudo bordados com muito carinho. Enviamos para todo o Brasil. Siga no Instagram aí, precisou, o telefone está aí também. E vai ser bênção e uma satisfação imensa atender vocês. E temos também o David Alexandre, que é o nosso corretor de imóveis aqui de Aracruz. Você que pensa em investir na melhor cidade, que é a que mais cresce aqui no estado do Espírito Santo, David Alexandre tem uma variedade de imóveis para você investir o seu capital. E temos também, essa eu gosto de falar, é coisa boa, Sorveteria Luiz, a melhor sorveteria que temos em Aracruz, fica localizada aqui próximo ao supermercado Eventos aqui no Bela Vista. Uma loja ampla, com variedade de sorvete e açaí para atender você e sua família. É bênção. Um abraço a todos da Luiz Sorveteria. E é coisa muito boa. Agora, irmã Miriam, como que é ser esposa, mãe, cantora, empresária, presidente do ciclo de oração e fazer a obra do Senhor com tanta dedicação? Olha, eu falo para você, Faioli, se não for o Senhor sustentando a vida da gente, a gente não consegue fazer nada disso. Você sabe disso. Mas a gente pede ao Senhor. Primeira coisa que eu tenho na minha vida é uma organização. Eu preciso saber separar todos esses tipos de trabalhos. Né? A hora que eu estou no meu trabalho, a hora que eu estou com meu esposo, a hora que eu estou com meus filhos, a hora de eu cuidar da minha casa, eu tenho assim, Deus tem me dado uma sabedoria isso eu peço muito a Ele. Se eu me dê sabedoria diante de tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E o que eu faço, eu gosto de fazer com zelo, com amor. Eu não faço nada para me gloriar, eu faço porque eu amo fazer. Tudo que eu coloco as mãos, eu peço, Senhor, o Senhor me ajuda. Se o Senhor colocou nas minhas mãos, é porque eu vou dar conta. Né? Se eu não der conta, o Senhor nem chega até a mim, porque, né? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente vai conseguir, vai suportar. Diante assim, quando a gente, Deus não dá nada a quem está parado. Ele dá a quem está fazendo. Então, se ele colocou, então nós vamos fazer. Vamos aí granjear, vamos fazer a obra do Senhor. E assim, para mim, que eu tô tendo, assim, às vezes, mas o Senhor tá me dando um espaço aí, é para poder fazer continuidade ao meu trabalho de cantora single, né? Então, assim, mas o Senhor já tá me dando um norte, né? Para mim administrar isso. E o Senhor tem me dado essa sabedoria para me conciliar tudo isso. Entendeu? Mas é só a graça de Deus. Tem dia que o corpo sente, mas a gente sente o renovo de Deus e é onde que a gente volta ali com aquele todo vigor, com aquela energia que Deus dá pra gente, eu falo que é, né? Mas é porque você está fortalecido no Senhor. Não tem como. É só no Senhor que a gente consegue fazer todas essas coisas. Amém. E voltando sobre o seu trabalho que você está prestes a lançar aí, tem intenção de divulgar a nível de Brasil? Fazer turnê, igual você fez a turnê? Olha, hoje eu tenho, assim, algumas limitações, né? Que são os meus filhos. Então, a família, eu acho que, assim, a gente tem que olhar com muito carinho isso. Eu acho que é por isso que ainda eu não fui ainda, por causa, eu sempre olhei os meus filhos. Então, o Senhor me deu para cuidar deles. Então, quando você abraça para expandir a nível Brasil, aquela coisa, você divulgar aí mesmo, você tem que abrir mão de alguma coisa. E eu acho que, assim, o que me vê mais é meus filhos. Eles estão pequenos, mas não que isso seja um impedimento de eu ir, para me ir, entendeu? Que tudo vai ter, Deus, a gente se organiza dentro de uma forma que não vai prejudicar, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa falou, Miriam, por que você não fazia? Eu acho que o medo, quando eu não me expandi, o medo, ele faz você não querer ir, entendeu? Porque eu tinha medo assim, não, eu vou ter que estar viajando tal, tal, tal. Quando eu fiz isso, quando eu lancei o meu primeiro trabalho, que eu fiz essa turnê, eu fiquei 15 dias fora. Eu cantei nos Gideões, lá em Camboriú. Devo ter, deve estar perdido esse vídeo aí. Eu fiz uma turnê no Rio, fui em Morinelli, fui em Cabo Frio, fui em
ali em Teresópolis, que eles cantam tudo ali, eu andei, com um casal que me ajudou. Eles eram cantores, né? Então eles me levaram. Eu fiz uma turnê, fui em Santa Catarina, cantei em vários lugares lá. Então, nesse período, eu semeei bastante, entendeu? E de vez em quando eu recebo algumas mensagens, pessoas que, né, longe aí, me mandam as mensagens que, você lembra que você esteve aqui e tal? Aí, assim, a gente vai recapitulando onde esteve, né? E aí, eu também, a gente teve, eu viajei muito, né, juntamente com um casal, a gente chegou a ir até a divisa com o Uruguai, fomos em Rosário do Sul, fizemos um trabalho lá, eu, meu esposo, também com um casal de pastores aqui, fizemos um trabalho lindo lá. Então, assim, eu já cheguei em vários lugares. Cheguei na divisa com Bahia, assim, viajei muito. Só que aí teve um momento que logo quando veio, que eu passei por uma situação que veio que eu descobri que eu não podia ter filhos. Isso foi logo depois. Eu gravei em 2011, eu lancei meu trabalho, né? Aí depois veio em 2012, 2014, eu fiquei 2012 para 2013, eu descobri toda essa situação que eu vivi. 2014 eu tive meus filhos, então houve uma parada. E às vezes até nisso aí você se inibe de querer se, né? E eu comecei a sentir a necessidade, foi que eu fiz o meu segundo trabalho, foi o single, eu nem falei dele aqui. Mais Deus menos de mim, não. O Vai Valer a Pena, né? Que nós lançamos, foi em 2020, logo após veio a pandemia. Aí eu fiz uns trabalhos também, andei, fui no Rio, ali em São Jesus de Itabapoama, fomos para lá, cantamos aqui em Caravelas, fizemos várias viagens, né? Mas aí logo depois veio a gravidez, né? E eu já fiquei naquele processo ali, depois foi quando... Não, a gravidez veio antes, na verdade, eu tô falando assim, depois veio essa pandemia, né? Veio toda Sim. aquelas coisas que veio acontecendo e a gente deu aquela freada, né? E aí Deus colocou no meu coração de novo em fazer um trabalho, né? Então agora a gente já tá com esse projeto aí. Eu espero, né? Que aí creio que até meados de setembro, não sei, né? Nós estamos orando aí pedindo a Deus a direção. Quem sabe, né? A gente chegar aí e lançar esse trabalho, né? Coisa boa, coisa boa. E a programação do Coluna de Betel? Tem um pré-congresso próximo agora, não tem? Sim, tem um pré-congresso do Coluna de Betel que acontecerá no dia 31 de maio, né? Onde nós vamos reunir todas as nossas irmãs do Coluna de Betel do campo de Aracruz, que são aí 42 congregações, então todas elas, algumas estão bem distantes, às vezes não conseguem estar aqui, mas a maioria participa, já é o nosso, na verdade, antes era encontro do ciclo de oração. E esse ano Deus me induziu, né, me deu essa estratégia de colocar o pré-congresso, para poder dar assim mais, que já vai ficar encontros, não, fazer um pré-congresso, porque Deus me deu uma visão, assim, muito linda do ciclo de oração. E eu não sei se isso, assim, eu tenho certeza que Deus vai nos realizar a chegar a um congresso. Porque como o ciclo de oração, ele é muito grande, você imagina essas irmãs todas unidas, essas irmãs que estão ali realmente no, né? Coisa linda que Deus faz, né? Deus, ele faz coisa grande. Eu fico imaginando aquelas irmãs todas uniformizadas, né? Do Coluna de Betel, você falar ali, aquelas irmãs estão todas de manhã pagando preço. Às vezes, umas congregações, elas fazem as orações delas em outro horário, né? Umas fazem à noite, umas fazem de manhã, uma segunda, terça. Cada congregação tem a sua oração. Mas na sede, muitas delas vêm porque na terça-feira de manhã. Então, essa união que a gente faz aí, né, do campo, é para nós mostrar, não é para nós se amor, é para nós mostrar o que Deus faz com o ciclo de oração, com as irmãs que estão ali na sua congregação, que às vezes tem 2 irmãs, 3 irmãs, mas elas estão lá. Valorizar elas, entendeu? E nesse dia eu faço uma entrada, a gente organiza uma entrada com todas elas, né? Que são aí a primeira, a segunda, a gente faz essa entrada. É muito lindo, né? Você vê aquelas irmãs entrando, que estão ali, passam o ano, né? Ali pagando um preço, que tem as festividades nas congregações, as festividades delas, né? As faz aniversário. Então, agora esse aí já é geral que a gente faz. E Deus colocou no meu coração e tem dado certo. E eu creio que a gente está plantando, né? E tenho certeza que muita gente vai colher, né? Muitas coisas através desses trabalhos. Amém, amém. E mais uma experiência, irmã Miriam, que impactou. Olha, eu falo assim, experiência a gente tem muitas, né? Outra coisa que assim, que não foi a minha mãe. Na verdade, eu quero contar algo que ela, quando ela estava grávida,
de mim, ela, ela ficou agarrada no ferro elétrico. Ela estava aproximadamente 6 meses da minha gravidez. E aquele o choque elétrico ele passava por todo o corpo dela. E minha mãe teve 11 filhos, né? Agora um irmão meu descansou, então hoje nós temos 10, né? 11 filhos. Nesses 11 filhos, né, ela tinha, assim, você vê que é escadinha, né? É 11, não é? É um diferente de 1 ano e meio de do outro. E minha mãe me contava, ela sempre dava esse testemunho, né? Que aquele ferro passava no corpo dela e ela ficou 15 minutos com aquele choque elétrico no corpo dela. E a minha irmã, a que é mais velha do que eu, a Aninha, ela estava do lado e ela começou a chorar muito, chorar, chorar. E a vizinha ouviu. A vizinha correu para ver o que estava acontecendo. Ela foi, juntou, desligou e o ferro foi pá, caiu. E levaram a minha mãe para o hospital. Chegando no hospital, o médico disse assim para ela: olha, essa criança, se ela nascer, ou ela vai nascer deficiente ou ela não chega nem ter vida. Porque o choque foi muito forte. Né? Passou toda essa corrente elétrica, passou para o feto. Então, há essa possibilidade dessa criança nascer com deficiência ou não ter vida. E a minha mãe não aceitou aquelas palavras. Minha mãe foi para casa, começou a orar e falou com o Senhor que se fosse para ele dar uma filha para ela com deficiência, que o Senhor a levasse, que ele não queria, que ela não queria uma filha desse jeito. E ela fez um voto ao Senhor, tanto é que meu nome é voto, Miriam. Ela fez um voto ao Senhor, se o Senhor desse a filha dela com saúde, com vida, ela ia botar o nome de Miriam. E ela teve todo um acompanhamento. E quando chegou a vez né, ela na minha, né, nascer a criança, nasceu a criança perfeita. E naquela época não tinha esses acompanhamentos como tem hoje, né? E para a glória do Senhor é um testemunho assim que também eu carrego, né? Que é da minha mãe, mas que eu carrego porque o Senhor, o que Ele faz na minha vida hoje, eu creio que desde o ventre da minha mãe já havia uma promessa na minha vida, né? Então são muitos milagres também, né? Esse aí é uma coisa que aconteceu e que eu gosto de compartilhar, porque é um testemunho muito lindo, né? Que Deus fez através da vida da minha mãe e que eu vivo isso hoje, né? E é muito lindo viver as experiências de Deus, né? Tanto é que se eu tenho experiências com Deus, né? É muito lindo isso, né? E como é influenciar as mulheres a participar do Coluna de Betel? Porque às vezes a irmã chega ali e ela tá meio acanhada, não quer participar. Hoje nós temos, assim, muitas mulheres jovens casadas, né? E porque nós temos departamento de jovens, as jovens estão ali, então muitas vezes elas casam, elas querem permanecer. Porque isso aconteceu comigo também. Aconteceu comigo, eu quero ficar lá no meio dos jovens. Porque muitas mulheres, elas têm a visão, né, do círculo de oração como aquela mulher do coque, aquela senhorinha. Não, o círculo de oração é para todos. Tanto é que no círculo de oração de mãe vai homem, não é só para mulher. Você está entendendo? O círculo de oração ele abrange a todos, só que é um trabalho realizado por mulheres, né? Então, assim, muitas mulheres, às vezes, elas vejam essa região. Então, para influenciar, né, ou esse tipo de, para trazê-las para estar juntamente conosco, não é fácil, mas a gente sabe que quem faz esse papel é o Senhor. É Deus que vai trabalhar no coração delas. Elas verem o mover de Deus, né, que está acontecendo. Eu vejo que hoje né, a nossa igreja tem eu vejo assim, como a gente está ali na frente, a pessoa mais jovem, né? E eu creio que Deus ele tem as suas estratégias. Que essas jovens sintam o desejo de estar também conosco. Por quê? É ali que elas precisam ser o pilar da casa delas. Quando elas casam, elas vão sair já estão mais agarradas com a mãe, mesmo que a mãe ore, mas elas precisam de estar envolvidas na oração. Porque é elas que têm que pagar o preço pela família. Já começa a criar uma nova família. Então, assim, essa influência que a gente precisa ter, é o que eu acho que a minha vida ela precisa ser um espelho para influenciar outras pessoas. Em quê? Em temor, obediência ao Senhor, né? E que elas vejam em nós realmente o trabalhar de Deus, para que elas sintam vontade também de estar no nosso meio. Amém, amém. Irmã, chegamos no final do nosso episódio. Eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Pode fazer as considerações finais. Se quiser abranger mais uma vez, convidar as irmãs, pode sim. ficar à vontade. Com certeza. Gente, eu que agradeço, tá, pelo convite de estar aqui, né, compartilhando as bênçãos que o Senhor tem
nos entregado, né? E é muito bom compartilhar isso com as pessoas, que não fica só para nós, né? O que Deus nos dá, nós temos que contar. E isso é muito interessante o que você está fazendo aqui nesse podcast. E eu quero fazer um convite, né, a você, jovem senhora, para vir participar do Coluna de Betel, do Círculo de Oração Coluna de Betel. Eu tenho certeza que bênçãos e mais bênçãos serão acrescentadas na sua vida. Você também que está aí, talvez não é do nosso meio, mas que queira vir orar, estar juntamente conosco ali, nós estamos ali todas as terças-feiras, de 7 às 9, orando ao Senhor. E eu convido vocês para fazer parte desse exército juntamente conosco. Que sei que vai ser bênção para as nossas vidas aí e para a sua vida em nome de Jesus. Amém, amém. Então, ficamos por aqui. Agradeço a todos que ficou até o final. Compartilhe com os amigos, com a família. Siga nós no Instagram, se inscreva no canal. Tem a parte também do Coluna de Betel. Isso. Vai lá, segue no Instagram lá, para ficar ligada na toda a programação. Gratidão a todos. Irmã Miriam, mais uma vez, muito grato. Tchau, tchau. E sexta-feira tem mais.